Ao vivo. Eu quero saudar a todos os presentes nessa sessão legislativa ordinária, virtual, colegas vereadores e vereadoras, funcionários da Câmara, a Raquel e a Sônia, que prepararam, então, a sessão de hoje, a Dani, que está em casa, também a Thaís, né? E a Priscila, que está de férias, mas também deve estar acompanhando, então, a sessão de hoje, né? Sessão virtual. Então, requerendo a proteção de Deus, em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno, damos por aberta a presente sessão. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. Primeira sessão legislativa ordinária, 7ª legislatura, segunda reunião do mês de julho, 13ª sessão virtual, realizada em 9 de julho de 2020, às 19h10. Aldo Dalla Corte. Presente. Evandro Kleberbet. Presente. Sadi Dalla Corte. Presente. Jéssica Maiara de Mello. Presente. Deunir Antônio Bet. Presente. Adriana Borilli Bet. Presente. Ermida Bet. Presente. Valdenei Ferrarini. Presente. Paulo Rorbeck. Presente. Constatada a presença da totalidade dos senhores vereadores e senhoras vereadoras, coloco em discussão a ata da sessão passada, do dia 7 de junho de 2020, de julho de 2020, que foi disponibilizada aos vereadores conforme o artigo 162 do Regimento Interno. Os vereadores que querem se manifestar para discutir a ata podem erguerem a mão. Como ninguém quer discutir, coloco em votação a ata do dia 7 de julho de 2020, que ficou. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, queira levantar a mão. Aprovada, então, por unanimidade, a ata da reunião passada. Convido a segunda secretária para proceder à leitura do expediente, conforme o artigo 163 do Regimento Interno. Temos na sessão de hoje expediente oriundo do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 009, de 7 de julho de 2020. Dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial aos prestadores de serviços contratados pelo município de Planalto Alegre, que tiveram seus contratos afetados em virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia do Covid-19 e de outras providências. Senhor presidente, eu vou ler a mensagem. Pode ler a mensagem. Mensagem ao Legislativo, Gabinete do Prefeito Municipal, ao Presidente e demais membros da Câmara de Vereadores. Anexo, temos a satisfação de remeter a esta colenda Casa Legislativa projeto de lei para devida apreciação dos nobres vereadores, sendo projeto de lei número 009/2020, que dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial aos prestadores de serviços contratados pelo município de Planalto Alegre, que tiveram seus contratos afetados em virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia do Covid-19 e da outras providências. Tem por objetivo o presente projeto de lei criação de auxílio emergencial aos prestadores de serviço do município de Planalto Alegre, que tiveram seus contratos de prestação de serviço suspensos em razão das medidas de saúde decretadas em razão da pandemia do Covid-19, com a seguinte justificativa. Ocorre que, diante da declaração das medidas de saúde de restrição à população em geral, bem como às empresas privadas e ao setor público, paralisando restringindo sobremaneira as atividades normais do dia a dia de todos. É notório a enormidade de transtornos e prejuízos financeiros trazidos para a economia privada, bem como para o poder público. Com relação aos contratos administrativos de prestação de serviço, que tiveram suas atividades suspensas nesse período, a orientação geral dos órgãos de controle da administração pública
parece estar sendo no sentido de que ambas as partes do contrato administrativo negociem diretamente formas de proceder nos casos concretos, em virtude de a pandemia de coronavírus ser circunstâncias imprevisível, extraordinária e alheia à vontade de todos. Com relação à questão em específico dos problemas causados pela pandemia, interessante citar o entendimento de Joel Menezes Dilbur, trazido no artigo. O que fazer com os contratos administrativos em tempos de coronavírus? Aí tem o site disponível. O problema, daí eu vou ler então o artigo, né? O problema tem dois vetores fundamentais que apontam para direções opostas. O primeiro vetor diz respeito à função social dos contratos administrativos, que empregam milhares de pessoas, especialmente os de terceirização de serviço. Ações mais drásticas, como suspensão, redução expressiva de seus quantitativos ou restrição dos contratos por motivo de caso fortuito ou força maior, importam no desemprego de milhares. Ninguém quer isso. O segundo vetor é econômico. As entidades administrativas, pura e simplesmente, não têm dinheiro para fazer frente a tais contratos. Por esse vetor, ações drásticas precisam ser levadas a efeito para desonerar, ainda que se parcialmente, a administração desse pagamento. A solução para o problema é encontrar o ponto de equilíbrio entre os dois vetores. Para equilibrar os vetores sociais e econômicos, nos casos de suspensão de contrato administrativo, é necessário levar em consideração ações não usuais. Um dos meus amigos, dos que me consultaram, avaliava a possibilidade de um acordo para suspender os contratos de terceirização e os contratos de trabalho dos empregados, com a previsão de que a administração se comprometesse a pagar uma espécie de benefício durante o período de suspensão, diretamente aos empregados da empresa contratada que não fossem realocados ou que não conseguissem outro emprego. Portanto, para manter o equilíbrio econômico-social, evitando-se prejuízo tanto para a administração pública quanto para os particulares que geram empregos para a população, uma das alternativas possíveis para amenizar o impacto dos contratados da administração pública, prestador de serviço com atividade suspensa, é a readequação dos pagamentos mensais para valores reduzidos, de modo que os prestadores de serviço possam honrar as despesas com folha de pagamento e outras já assumidas, gerando menor impacto também na economia local, com a manutenção dos empregados dos trabalhadores. Portanto, ante o exposto, apresenta-se o presente projeto de lei a essa Igreja Casa para apreciação e aprovação, contando a administração pública com apoio e colaboração dos nobres senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Cordialmente, Oresbeto, prefeito. Essa seria a mensagem, senhor presidente. Encaminha, então, as comissões. Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos, Segurança Pública e Cidadania. Evandro Kleber Betes, presidente. Jéssica Maiara de Mello, vice-presidente. E Dionir Antônio Betes, secretário. Indicar, então, o relator presidente. Convido a vereadora Jéssica. Aceito. Ok, obrigado. Comissão de Finanças e Orçamento. Dionir Betes, presidente. Evandro Kleber Betes, vice-presidente. Aldo Dalla Corte, secretário. Indicar, então, o relator presidente. Convido o colega vereador Aldo para ser relator deste projeto de lei. Aceito, presidente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Valdenei Ferrarini, presidente. Sadi Dalla Corte, vice-presidente. Adriana Borilibê, secretária. Indicar, então, o relator presidente. Convido o vereador Sadi Dalla Corte para ser, então. Aceito, presidente. Dando continuidade, então. Moção número 002/2020. Vou ler a moção, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina. Moção número 002/2020. Os vereadores abaixo subscritos, no uso das suas prerrogativas regimentais, nos termos do artigo 129 do Regimento Interno,
requerem que se encaminhe a seguinte moção. A Câmara de Vereadores de Planalto Alegre registra a moção de apelo às Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., Celesc, pelos motivos que seguem. É notória a preocupação por parte da sociedade de Planalto Alegre quanto à necessidade de se fazer a troca de todos os postos antigos, de madeira, pelo novo padrão Celesc. Esses que estão inadequados, colocando em risco a população quanto a mais estrutura. Que a Companhia de Distribuição de Energia tome providências também em relação à demora em a regularização dos imprevistos que estão afetando os produtores rurais que estão tendo prejuízo por conta disso. Contudo, também temos que promover segurança para todos, que por isso, como fiel cumpridor de nossa moção, vimos por intermédio dessa que seja tomadas providências necessárias para essa melhoria. Considerando que a população tem convivido com muita insegurança, é necessário atender às dificuldades o mais rápido possível, assim evitando os problemas maiores. Dessa forma, a Câmara Municipal de Vereadores de Planalto Alegre, Santa Catarina, atendendo a preposição dos vereadores, apela à Celesc para que atendam a essa reivindicação, trazendo mais tranquilidade à nossa população. Sala virtual, aplicativo Zoom da Câmara de Vereadores de Planalto Alegre. Planalto Alegre, 9 de julho de 2020. Adriana Borilli B., vereadora solicitante MDB. Evandro Kleber Bete, vereador PSD solicitante. Jéssica Maiar de Mello, Ermida Bete, Aldo Dalla Corte, Valdanei Firarini, Deonir Antônio Bete, Sadi Dalla Corte, Paulo Rorbeck, presidente da Câmara de Vereadores de Planalto Alegre. Seria essa a moção, senhor presidente. Encaminho para a ordem do dia. Dando continuidade, então, secretária. Seria essa a matéria do expediente, senhor presidente. Então, dando continuidade ao expediente, agora abro a inscrição, né, para os vereadores se inscreverem para o uso da palavra. Então, Evandro Kleber. Sim. Sadi Dalla Corte. Não. Jéssica Maiara de Mello. Não. Dionir Antônio Bete. Não. Adriana Borilli B. Não. Ermida Bete. Não. Valdenei Ferrarini. Sim. Aldo Dalla Corte. Não. E Paulo Rorbeck também não. Oi, vamos para. Eu dei. Então, temos aqui, com a inscrição feita, então, o colega vereador Evandro. Está com a palavra o colega vereador Evandro. Dispõe de 10 minutos, colega vereador. Ok, obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar o presidente Paulo, demais colegas vereadores, as colegas vereadoras, cumprimentar todos os funcionários da Câmara de Vereadores que nos auxiliam e organizam a nossa pauta, bem como também o Castanho, que organiza as sessões virtuais. E cumprimentar de uma maneira especial toda a população que nos assiste do nosso município e de outros municípios também pela live do Facebook. Me inscrevi, então, para falar um pouco em relação a esta moção que a nossa Câmara de Vereadores está encaminhando, né? A qual foi uma sugestão da nossa colega vereadora Adriana, em conjunto, então, com todos os vereadores e vereadoras da Câmara, de grande importância na solicitação. A gente sabe, inclusive, foi muito bem destacado na última sessão pela vereadora Adriana, a precariedade que nós temos as redes elétricas no nosso município, eu acredito que em toda a região, né? Redes elétricas bastante antigas, com postes ainda de madeira, né? Bastante antigos, e a maioria está apodrecido, né? Então, como são madeira, é uma madeira de eucalipto tratada, praticamente sobrou só a casca onde recebeu o tratamento e o miolo do poste está podre, né? Então, nós temos
N postes dentro do nosso município que está nessa situação de grande deterioração. E eu acho bastante importante esta moção, solicitando, então, que seja feito, então, este reparo, estes investimentos na melhoria destas redes elétricas e na substituição desses postes que estão danificados por postes de concreto ou novos postes de madeira tratada, né? Então, uma moção importante e eu acho que esperamos que os órgãos competentes venham a estar fazendo esses investimentos para que não aconteça novamente a falta de energia, a falta de energia, né? Quando acontece temporais, né? A queda desses postes, então, para que não aconteça novamente a falta de energia por vários dias, como aconteceu no último ciclone, então, que aconteceu aqui, que passou pelo nosso município. Então, destacar a importância desta moção. E também falar um pouco da situação da nossa economia, do país e do estado e do nosso município, destacar que a gente sempre fala que, devido a essa pandemia, a economia está sofrendo bastante, principalmente o comércio, né? Mas alguns dados até divulgados essa semana e também conversando com alguns comerciantes aqui do nosso município, a gente percebeu que parece que a retomada do crescimento vai ser mais rápida, né? E assim, vale destacar que a gente percebe, então, principalmente no setor da construção civil, né? Materiais de construção, na construção civil e no ramo de alimentação, praticamente não houve crise, não está acontecendo uma crise, e sim um crescimento. A gente sabe que tem setores da economia, como o comércio, o turismo está sendo muito afetado, o comércio, o vestuário também está sendo bastante afetado, as lojas de roupas, né? Mas alguns segmentos estão apresentando melhoria, até crescimento. Isso é bom, é interessante, principalmente este dado no ramo da construção civil, demonstra que existe, sim, um apetite e uma vontade da população de investir, né? Eu acredito que também, isso também é fruto, é claro, dos planos emergenciais que o governo federal adotou, né? Principalmente o plano emergencial Corona Voucher, assim dito, né? Onde a população está recebendo, uma boa parte da população está recebendo R$600, né? Já foram pagos 3 parcelas e agora o governo federal ampliou para mais 2 parcelas. Isto também está ajudando bastante a manter a economia, a segurar a economia do nosso município, do estado e do país também. Outros programas também eu estive escutando, que foram apresentados pelo Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, aonde vai estar auxiliando os pequenos empresários e os microempresários com recursos. Isso também é muito importante para estar auxiliando essas pequenas empresas, esses microempresários que estão sofrendo com os efeitos da pandemia. Só relatar, fazer esses relatos que esperamos, a gente tem que ter um otimismo, então, tem que manter o otimismo que as coisas, passada essa pandemia, surgindo uma vacina, então, as coisas comecem a voltar à normalidade e a nossa economia possa estar se recuperando vigorosamente, né? Até porque, para gerar os empregos que necessários, então, que a população, existe um grande número de desempregados no nosso país que precisam que a nossa economia se recupere, né, o mais rapidamente possível. Só fazer essa explanação, que alguns dados apresentados essa semana demonstram que, quem sabe, esperamos que sim, que a retomada vai ser mais rápida do que os analistas estavam falando. Era isso, obrigado, presidente, obrigado a todos. Obrigado, colega vereador Evandro, então, pelas colocações. Também
temos escrito aqui o colega vereador Valdenei Ferrarini. Está com a palavra, então, o colega vereador Valdenei Ferrarini. Inicialmente, então, gostaria de cumprimentar o presidente Paulo dessa casa, demais colegas vereadores, as colegas vereadoras, cumprimentar nossos funcionários da casa que nos auxiliam, nos ajudam. Um cumprimento especial a toda a população de Planalto Alegre que nos assiste, então, pela live do Facebook, a mais uma sessão virtual. Com certeza, uma semana diferente, onde nós temos aí a nossa segunda sessão durante a semana, né? Mas, com certeza, estamos aí para nos doar e dar o melhor para contribuir aí com os trabalhos que vêm em prol da nossa população. Então, eu me inscrevi no dia de hoje, senhor presidente, para falar um pouquinho no mês de maio. Então, nós questionamos sobre o decreto que nós tínhamos aí da administração municipal, né? Onde nós cobramos, naquele momento, a volta dos estabelecimentos comerciais, bares, lanchonete, e o ponto principal também no momento que voltasse aos cultos, nisso, né? Que nós precisamos muito. Mas uma das coisas que até o nosso trabalho nos impede de estar presencialmente na Câmara de Vereadores é que no decreto ainda não foi revisto, então, as reuniões então, no público privado, né? E eu vejo, assim, a região, muitas câmaras de vereadores, própria Assembleia Legislativa, voltando ao trabalho presencial, né? Então, o que eu gostaria, senhor presidente, que o senhor, como presidente dessa casa, nos representa, que sentasse aí com a administração municipal, o prefeito municipal, toda a área técnica da administração municipal, e achar uma forma legal aí para nós estar voltando aí o quanto antes ao nosso trabalho presencial. Eu vejo assim, não que não está sendo feito um bom trabalho virtualmente, né? Mas nada impede que nós continuamos transmitindo ao vivo as nossas sessões. Eu vejo assim que nós trabalhando presencialmente, nós vamos estar com as ferramentas, como se diz, na mão, e avaliar com certeza melhor os nossos projetos, né? Com certeza vamos assinar no ato, da forma que está, a gente com certeza embroma um pouquinho mais, uns demoram no outro dia seguinte, vão assinar e tem mais tempo para avaliar, coisa assim. Mas eu tenho certeza, então, que nós, voltando a essas reuniões, público-privado, o nosso povo ainda vai continuar com muita responsabilidade acima de tudo, muito cuidado, né? Mantendo o distanciamento, usando álcool em gel, máscara, né? Eu vejo assim que hoje a situação no nosso Covid-19, graças a um trabalho, graças ao isolamento que foi feito, né? Nós temos aí hoje mais de 70% da nossa região aí que foi manifestado, que tiveram o vírus, estão curados, graças a Deus, né? Então, eu vejo que está bem controlada essa situação. Devemos ter, claro, muita cautela e muita atenção acima de tudo. Mas o que eu peço, então, senhor presidente, que o senhor, como falei aqui, representante da nossa casa, aí, de cada vereador, aí, sente com a administração municipal e arruma uma fórmula, né, para nós voltarmos, quem sabe, no máximo, mês que vem, então, às nossas sessões presenciais. Tenho certeza que, nesse momento, será muito importante. O que eu tinha era isso para hoje. Muito obrigado, presidente. Obrigado, então, colega vereador Valdenei Ferrarini, pelas colocações. Então, eu vou tentar marcar, então, para conversar com o prefeito essa semana ainda. De repente, a gente precisa de cada bancada um vereador, né? Para a gente até debater essa questão. E eu acho que nós temos possibilidade de conversar ainda essa semana com o prefeito municipal. Aí eu organizo aí, e se os vereadores e vereadoras concordar, de nós ir até o gabinete do prefeito, um cada bancada. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Então tá, a gente vai organizar pela Câmara aqui, eu e a Sônia e a Raquel, e a gente marca, então, um dia com o prefeito, uma hora, para a gente conversar, então, e fica, então, um vereador cada partido, cada bancada, para debater com o prefeito essa questão, o pedido do nosso colega vereador Valdenei Ferrarini, que seja bem-vindo esse pedido, então. Não havendo, então, mais vereadores inscritos no expediente, passamos para a ordem do dia. Convido a segunda secretária para fazer a leitura da matéria da ordem do dia, conforme o artigo 226 do Regimento Interno. Projeto de lei número... Projeto de Dando lei continuidade, número... então.
Projeto de lei número 007/2020, de 23 de junho de 2020. Dispõe sobre a denominação de logradouros públicos em loteamento do perímetro urbano de Planalto Alegre e de outras providências. Coloco em discussão, então, o projeto de lei 007/2020, de 23 de junho de 2020. Alguém quer discutir? Como ninguém quer discutir, coloco em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, queira se manifestar. Erguendo a mão, então. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 007 de 2020, de 23 de junho de 2020, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos em loteamento do perímetro urbano de Planalto Alegre e de outras providências. Em segunda votação e redação final do mesmo, em votação única. Dando continuidade, então, colega vereadora e secretária. Moção 002/2020. Coloco em discussão, então, a moção 002/2020. Quero discutir, senhor presidente. Então, está com a palavra a colega vereadora Adriana, está em discussão. Quero cumprimentar, então, o presidente, cumprimentar as colegas vereadoras, cumprimentar os colegas vereadores, os funcionários da Casa Legislativa, o Cleberson, nosso assessor de imprensa, cumprimentar de forma especial a população que está assistindo. Então, referente a essa moção, a moção 002/2020, uma moção feita em conjunto da nossa Câmara de Vereadores. Até eu comentei com as meninas também, ali da Câmara, daqui a pouco de encaminhamentos, não somente à Celesc, mas ao governo do Estado e até daqui a pouco a Mosque também. Acho que os municípios que talvez tiverem interesse em também estar encaminhando essas moções também, fortalecendo, se achar que há necessidade em seus municípios, está acontecendo o que está acontecendo aqui no nosso município. Então, seria uma forma de fortalecer também essa ação. Então, como eu relatei a sessão passada, né, a situação dos postos mais antigos, desde que essa que passou a rede de energia, né? Então, postes com mais de 30 anos de existência, então, bem precária, né? Próximo ao solo e dentro, como o colega falou, está todo podre, né? Ele está podre. O que está segurando em muitos lugares é a própria rede de alta tensão está segurando o poste, não o poste segurando a rede de alta tensão, então é o contrário, e assim causando danos com os ventos, né, causando danos não somente materiais, e daqui a pouco também risco de vida às pessoas, né, à população. Então, há necessidade, sim, de uma vistoria e troca desses postos para não causarem mais prejuízos referente a isso. Eu acho que tem que haver, sim, uma manutenção, tem que haver em cima disso. E também, junto a essa moção, foi encaminhada também pelo vereador, que também tinha solicitado da agilidade aos trabalhos da Celesc, então isso fica a cargo do próprio governo, ver de que forma que pode estar fazendo essa agilidade de atendimento à população, às pessoas, que não somente agora com o ciclone, que causou todo esse dano no estado, mas também quando houve um vento próximo da região. Nosso município teve muitos moradores
principalmente na área rural, que ficavam até 2 dias sem energia. Então, se contemporais aqui, próximo, que alguns moradores ficavam até 2 dias sem energia. Então, assim, eu não sei se está faltando, de que forma que está se trabalhando, porque a falta de demanda de funcionários, enfim. Eu acho que há uma necessidade, sim, também, de estar agilizando a prestação de serviço, né, para a população, e uma necessidade urgente, sim, de troca desses postes que estão, na verdade, a Celesc só está trocando postes que estão caindo, e eles estão totalmente podres. Então, inclusive, um vizinho nosso, há tempo atrás, chamou lá o Celesc, eles não trocaram o poste, colocaram uma espinha para segurar, mas ele está totalmente podre. Então, eu acho que tem que ser feito sim, e vamos tentar fortalecer mais e cobrar mais firme essa questão, porque vejo que também é uma forma de, além de prevenção, é uma forma de economia também para a própria Celesc. Então, porque se há troca desses postes, a própria Celesc vai estar economizando em trabalhos futuros, né? E até para o próprio contribuinte também, para a própria população. Seria isso, presidente. Obrigada. Obrigado, colega vereadora, pelas colocações. Está em discussão ainda a moção 002/2020. Como ninguém quer discutir, coloco em votação. Quem concorda, permanece como está. E quem discorda, queira se manifestar-se. Erguendo a mão, então. Aprovado por unanimidade a moção 002/2020 em única votação. Dando continuidade, então, secretária. Seria essa a matéria da ordem do dia, senhor presidente? Então, passamos agora às inscrições, né? Nas explicações pessoais. Evandro Kleber Betes. Não. Sadi Dalacorte. Não. Jéssica Maiara de Mello. Não. Deonir Antônio Betes. Não. Adriana Borini B. Não. Ermida Betes. Valdenei Ferrarini. Não. Aldo Dalacorte. Não. E Paulo Rolbeck também não, então. Então, não temos vereadores inscritos, então. Convido a segunda secretária para a leitura dos convites e ofícios. Não temos ação de hoje, convites e ofícios, senhor presidente. Não havendo mais matérias, então, deixamos a próxima sessão marcada, então, para o dia 14, às 19 horas. Pode ser. Beleza. Pode ser. Então, fica marcada a próxima sessão para o dia 14 de julho de 2020, às 19 horas. Está encerrada a sessão. Obrigado, vereadores, vereadoras, funcionários da casa e Clebson também, que nos acompanha, né, dando suporte para a gente fazer essa sessão online, né, e para a nossa população estar nos acompanhando pelo Facebook. Obrigado a todos. Está encerrada, então, a sessão.